Cześć, galera! Aqui é a Marta e seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aula de polonês no canal do Braslac. Hoje vamos continuar um tópico que já começamos há algum tempo atrás. O que a gente vai falar hoje? Sobre o quê? Sobre adjetivos. Temos adjetivos parte 2. Parte 2 porque temos muitos adjetivos em polonês, em português também, claro. Então, eu estou fazendo aqui uma minissérie sobre adjetivos, ok? Então, é assim, eu estou gravando este vídeo agora, a parte 2. Não tenho ainda nenhuma parte 3, mas talvez, talvez eu prepare uma. Inclusive, se tiver alguns adjetivos que você gostaria de aprender em polonês, se você tiver alguma sugestão ali para a próxima aula, para a parte 3 dos adjetivos, deixe nos comentários, ok? Aí depois eu vou ver e vou considerar, é claro, na preparação da próxima aula. Mas só um pedido meu, não pense em adjetivos super sofisticados, ok? Super difíceis, estranhos, não. Mas em adjetivos que você usa no dia a dia, porque são aqueles que vão ser mais úteis para você aprender, certo? Ok, mas então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula de hoje. Deixa eu passar aqui para a tela do computador. Agora você já consegue ver. Temos aqui um documento com os adjetivos. Então, primeiro, temos as imagens com as descrições, tá bom? Ok. E depois temos frases. É muito importante você aprender polonês através de frases e é por isso que sempre temos frases, quase sempre, aqui no canal do Braslac. Ok, então vamos lá. Este documento você pode baixar clicando no link do bônus na descrição do vídeo. E aqui eu vou anotar mais algumas coisas, ok? Vamos fazer mais algumas anotações que vão ficar disponíveis na descrição do vídeo também. Então, vamos lá, bora para a aula. Ok, vamos lá. Mokre. Olhando para a imagem, se imagina o que significa mokre? Mokre significa molhado. E só para acrescentar aqui, mokra seria molhada. E em polonês ainda temos adjetivos neutros, né? Mokre. Mokre. Vou colocar N. É para as palavras neutras. Então, por exemplo, espelho. Uma palavra neutra em polonês. Se eu quiser falar o espelho está molhado, eu falaria o espelho está mokre, tá? Em polonês. Ok. Beleza. Depois temos suche. O que significa suche? Lembrando que é um adjetivo, não significa árvore, tá? Vou colocar já suche, surra, surra. Isso significa seco. Seco, seca e neutro. Só que lembra que não são substantivos, não é uma seca, tá? Não, é seca, por exemplo, a roupa está seca, ou a terra está seca, ou a árvore está seca, tá? Como adjetivos. Surre, seco, surra, seca e surre para as palavras neutras. Então, de novo, por exemplo, espelho. Este espelho está seco, seria este espelho está surre em polonês, ok? Então, só para você dar uma olhada aqui, que normalmente o masculino vai terminar com Y, feminino com A, neutro com E, certo? Ok, então, mokre, molhado, surre, seco. Eu coloquei aqui só uma forma, porque senão fica muito, ok? Depois temos czyste. Czyste significa limpo ou puro. Que ar puro seria que ar czyste em polonês, porque ar é uma palavra neutra também. Ok? Mas a gente poderia falar t-shirt, ok? Vem do inglês, mas a gente fala assim, essa camiseta, então, um t-shirt poderia ser czyste.
ou um telefone czysty, tá bom? Se fosse uma palavra feminina, seria czysta, né? Czysta. E neutra, como eu tinha falado, czyste. Ok, então czyste significa limpo ou puro, que ar puro, ou que telefone limpo, como eu tinha falado, que quarto limpo, né? Ou uma camiseta suja aqui, brudne, então, brudne significa sujo. Tudo aqui, tudo que está em masculino, ok? A forma aqui é masculina porque acho que é mais fácil a gente simplesmente fazer tudo em masculino aqui, ok? Então, brudne significa sujo. Brudna, suja. E brudne com E para as palavras neutras. Então, que camiseta suja? Ou que quarto sujo, né? Que cachorro sujo poderia ser também. Seria brudne. Ok. Vamos para as próximas palavras. Silne. O que significa silne? Silne significa forte. Olha como ele é forte. Olha como ele é silny em polonês. Silna seria feminino e silne mas neutro, né? Aqui temos silny, forte e masculino. Suave, ao contrário. Provavelmente você já conseguiu reparar, né? Que temos palavras opostas, adjetivos opostos, porque acho que fica assim mais fácil de aprender, né? Mokry, suchy, molhado, seco, czysty, brudny, limpo, sujo. Silny, suave, então, forte, fraco, né? Suave significa fraco. Łatwy, trudny. Não sei se dá para entender aqui. Aqui, na verdade, olhando para esta imagem, eu penso em um ovo frito. Mas, olhando para essas duas, talvez você consiga entender o que significa łatwy e o que significa trudny. Łatwy significa... Tarararam. Łatwy significa fácil. E trudny significa difícil. Foram as melhores imagens que eu achei, tá? Próximo. Grube, rude. O que isso significa? Grube. Esse aqui acho que seria grosso neste caso, né? Que livro grosso. Mas em polonês, esse grube também serve como gordo. Gordo ou grosso, então. E rude é fino. Rude. Fino, mas pode também significar magro? Pode. Magro ou fino. Ok, grube, rude. Gordo, magro ou grosso, fino. Krótki, długi. Krótki o quê? Krótki é curto. E długi é ou longo ou comprido. Dependendo do contexto. Que dia longo, que cabelo comprido, tá? Depende. Eu não sei se é assim ou se é assim. Acho que não. É assim, né? Comprido com o é de cumprir. Uma promessa, por exemplo. Acho que é assim, né? Ok, então, krótki, curto, długi, longo ou comprido. Ok, já então conhecemos as palavras. Você pode imprimir esta página e colar em algum lugar para memorizar melhor. Agora vamos para as frases. Deixa eu ver se podemos aumentar mais um pouquinho. Podemos até aumentar bastante. Ok, então exemplos de frases. Mamy mokre włosy, muszę je wysuszyć. Meu cabelo está molhado, preciso secá-lo. Ok. Começa a ficar difícil porque em português falamos meu cabelo está molhado.
Em polonês poderíamos falar assim, mas o jeito mais natural é falar assim, mam mokre włosy, o que literalmente significa tenho molhado cabelo. Mas não de tenho molhado, tenho cabelo molhado, ok? Mam significa tenho, mokre é molhado, tá? Neste caso é no plural, porque em polonês a gente fala tipo meus cabelos, porque cabelo seria tipo um fio de cabelo, tá? E włosy é no plural. Então, mokre, tá? Vou colocar mokre aqui como se fosse molhados, molhadas. E włosy é cabelo, mas é plural em polonês, tá bom? Cabelos, pelos, cabelos, włosy em polonês. Muszę, muszę significa tenho que ou preciso fazer alguma coisa. Je, je é nesse caso esse nosso lo, ok? Então, na verdade, los ou las, porque no plural, je é como se fosse los, las. E wysuszyć significa secar. Wysuszyć é secar. É bom que a gente tenha as frases assim, porque você também aprende como falar de uma forma natural as coisas em polonês. Senão, você ia pegar esta frase em português, se você quisesse falar ela em polonês, ia traduzir pedaço por pedaço, né? Meu cabelo, moje włosy, está, jest, mas na verdade são, porque no plural, talvez você falaria até certo isso. E molhado, então mokre, mokra, mokra, fica difícil, né? Tentar criar uma frase. E de qualquer forma não estaria natural, porque natural é mam mokre włosy, tenho cabelo molhado. E je wysuszyć também fica diferente, né? Do que secá-lo. É diferente a estrutura, o jeito de formar esta parte da frase. Ok, então mais uma vez. Mam, tenho mokre, molhados, włosy, cabelos, né? Muszę, preciso, je. Los, las, wysuszyć, secar. Mam mokre włosy, muszę je wysuszyć. Mam mokre włosy, muszę je wysuszyć. Mam mokre włosy, muszę je wysuszyć. Meu cabelo está molhado, preciso secá-lo. Beleza. Próxima frase. Załóż jakiś inny sweter. Ten jest brudny. Coloque algum outro suéter. Este está sujo. Załóż significa coloque aqui neste caso. Coloque uma roupa, coloque um suéter. Coloque. Jakiś, algum. Inny, outro. Sweter. Sweater, essa é fácil, né? Tenho que ficar trocando o teclado do polonês para português. Ten, este ou esse. Jest significa é ou está neste caso. E brudny significa sujo, como a gente já sabe. Então, załóż, coloque, jakiś, algum, inny, outro, sweter, suéter. Ten, este, jest, está, brudny, sujo. Załóż jakiś inny sweter. Ten jest brudny. Załóż jakiś inny sweter. Ten jest brudny. Coloque algum outro suéter. Este está sujo. E vamos passar para a próxima frase. Mamy jeszcze czyste talerze? Ainda temos pratos limpos? Mamy significa temos. Não sei se você lembra. A gente viu na primeira frase como é eu tenho. Seria mam. Agora mamy, nós temos. Jeszcze significa ainda. Então, a ordem é diferente. Czyste significa limpos, no plural.
Ou no neutro também seria assim, czyste. Limpos. E aqui temos ainda talerze, que significa pratos. Temos jeszcze ainda czyste, limpos, talerze, pratos. Mamy jeszcze czyste talerze. Mamy jeszcze czyste talerze. Temos ainda limpos pratos. Ainda temos pratos limpos. E passando para a próxima frase. Zawsze byłem słaby z matematyki, ale to zadanie jest naprawdę trudne. Sempre fui ruim em matemática, mas essa tarefa é realmente difícil. Zawsze significa sempre. Byłem, fui. Mas é forma masculina, tá? Então, é um homem que falaria desse jeito. Se eu fosse falar esta frase, seria byłam. Mas eu não falaria porque eu não fui ruim em matemática. De matemática sempre gostei muito. Mas enfim, byłem é forma masculina. Se eu fosse falar, seria byłam, tá? Forma feminina. Zawsze byłem, sempre fui. Słaby. Słaby aqui é traduzido como ruim, mas na verdade, słaby, não sei se você lembrar ali de cima, significa fraco. Então, a frase, na verdade, é sempre fui fraco em matemática. Em polonês a gente pode falar assim, ok? Z matematyki. Em matemática. Esse z, neste caso, tem o sentido de em, mas no geral é como se fosse de. É assim que a gente fala. Sempre fui ruim de matemática. Não sei se em português não daria para falar assim também. Sempre fui ruim de matemática, em matemática. Ok, enfim, z eu vou deixar como de, porque normalmente é isso, ok? Em matemática, aqui virou matemática por causa da declinação, significa matemática, bem simples, né? Ale, mas, to zadanie, essa tarefa, to neste caso significa esse ou essa para as palavras neutras. Zadanie, tarefa. Jest significa é ou está, eu já anotei. Naprawdę, realmente ou de verdade. Trudne, difícil, difícil. Trudne com e no final, então é forma neutra, né? Zadanie é uma palavra neutra em polonês. Então, trudne com e no final. Trudne é difícil. Então, de novo. Zawsze, sempre, byłem, fui, słaby, ruim, ou fraco aqui, z matematyki, em matemática. Ale, mas, to zadanie, essa tarefa, jest, é, naprawdę, realmente, trudne, difícil. I a frase toda. Zawsze byłem słaby z matematyki, ale to zadanie jest naprawdę trudne. Zawsze byłem słaby z matematyki, ale to zadanie jest naprawdę trudne. Sempre fui ruim em matemática, mas essa tarefa é realmente difícil. E passando para a próxima frase. Mój brat jest bardzo silny. Meu irmão é muito forte. Mój significa meu. Mój significa meu. Brat significa irmão. Jest significa é. Bardzo significa muito. E silny significa forte. Mój, meu, brat, irmão, jest, é, bardzo, muito, silny, forte. Mój brat jest bardzo silny. Mój brat jest bardzo silny.
Mój brat jest bardzo silny. Meu irmão é muito forte. E a próxima frase. Jedz, jedz, jesteś strasznie chudy. Coma, coma, você está terrivelmente magro. Jedz significa coma, mas no sentido de come, come, ok? Do verbo no imperativo. Jedz, coma. Jesteś significa você está. Strasznie significa terrivelmente. Vamos copiar que vai ser mais rápido. Strasznie, terrivelmente. E rude significa magro, como a gente já viu lá em cima, né? Eu tinha falado que rude ou é fino ou é magro. E aqui você tem o exemplo de magro, né? Então, mais uma vez, jedz, jedz, coma, coma, come, come. Jesteś, você está, strasznie, terrivelmente, chudy, magro. Jedz, jedz, jesteś strasznie chudy. Jedz, jedz, jesteś strasznie chudy. Coma, coma, você está terrivelmente magro. Assim que as avós às vezes falam, né? Odpocznij, to był długi dzień. Descanse, esse foi um dia longo. Odpocznij significa descanse. Odpocznij. Descanse. To był significa esse foi. Esse foi. Długi, longo ou comprido. Dzień, dia. Odpocznij, descanse. To był, esse foi, długi, longo, dzień, dia. Odpocznij, to był długi dzień. Odpocznij, to był długi dzień. Descanse. Esse foi um dia longo. E com essa frase, vamos acabar a aula de hoje. Então, pode descansar já, tranquilo, porque tem até essa dica aqui na aula. Ok, esse já foi o final, então, da aula. Como eu tinha falado lá no comecinho, se tiver algumas sugestões de outros adjetivos para aprender, pode deixar nos comentários. Fale, conte para mim também se você gostou da aula, se não. Se tiver alguma sugestão, deixe ali. Se tiver alguma dúvida, pode deixar também. E muito obrigada por você ter ficado até aqui, até agora comigo. Espero que vamos nos ver na próxima aula de polonês, no canal do Brazulaca. E sim, até a próxima aula. Dziękuję bardzo i pa, pa!